A grande verdade que nós vamos aprender durante esses 2 meses é que aquele que é salvo por Cristo, ele serve a Deus em todo tempo. Todo tempo é oportuno e todo local é local para servir a Deus. Isso nós vamos aprender durante esse tempo. E certamente, no final dessa série de exposições bíblicas, nós saberemos ainda mais como servir ao Senhor. Porque é a finalidade das nossas vidas. Qual o motivo da sua existência? Acordar, comer, trabalhar, deitar e dormir? Será que é só isso? Será que é se preocupar com a formação dos filhos? Será que é somente isso? Será que é preocupar em deixar um futuro estável para a minha família? Será que é só isso? A nossa existência tem um motivo muito maior do que tudo isso que nós já temos feito. Que o Senhor nos abençoe e nos ensine nesses 2 meses para a glória dele, em nome de Jesus. Então, para isso, abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao versículo 58. Esse texto é a base para a temática do bimestre e é o texto que será introdutório para as nossas exposições. Então, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao versículo 58. Mesmo assentados, convido-vos a fazermos a leitura alternada da palavra do Senhor. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é imortal, o que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Palavra do Senhor. Obrigado a Deus. Tua palavra é viva, é poderosa. Ela é inspirada e expirada por Ti, totalmente útil para amadurecer-nos espiritualmente. Ela nos molda, ela nos revela de forma especial e única, somente ela, ao Senhor. Então, que nesse momento possamos ouvir somente a Sua voz, que a Tua palavra possa tratar os nossos corações e que o Teu Espírito nos dê capacidade de compreendê-la
e de aplicá-la no nosso dia a dia. Oro em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreveu essa primeira carta aos Coríntios com a finalidade em exortar aquela igreja sobre algumas crises que ela enfrentava. Tá? Quando se fala da igreja em Corinto, a primeira crise que vem à nossa mente é a crise relacional. E nós já falamos sobre isso em outros momentos. É por isso que um dos temas enfáticos do apóstolo Paulo nessa carta é o amor. Que nós temos a clássica passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que é um fundamento para muitos argumentos teológicos, muitas poesias, músicas até da MPB foram sustentadas na primeira epístola de Paulo, capítulo 13. Que a ênfase principal é: se não tiver amor, nada vale. Pode ser religioso, pode cantar, pode ser pastor, pode falar bem, pode trabalhar na igreja, pode ser dizimista, pode dar uma oferta grandiosa, pode até mesmo fazer o bem para quem está passando fome. Mas se tudo isso não for motivado pelo amor, não tem valor. Então essa é a ênfase do capítulo 13. Tá? Mas não é a única temática. Então quando nós reduzimos a carta ao apóstolo Paulo somente ao capítulo 13, entendendo que a temática principal é sobre o amor, nós estamos reduzindo a importância do texto. Não é só sobre isso. A ênfase principal das cartas 1 e 2 de Paulo aos irmãos em Corinto é, primeiramente, enfatizar o poder da pessoa e da obra de Cristo. Porque naquela igreja, assim como nas outras igrejas, nos primeiros séculos, muitos tentavam descaracterizar o poder de Jesus. Por exemplo, o texto que nós lemos fala de uma crise seríssima. Alguns falsos ensinadores estavam questionando a ressurreição de Cristo. Percebam que esse questionamento não foi apenas na época do apóstolo Paulo. Alguns romanos, para desautorizarem o senhorio de Cristo, começaram a inventar uma história que o corpo de Cristo havia sido roubado. Então, por isso que ele não foi encontrado. Algum judeu, alguma pessoa roubou o corpo dele. Qual o problema de negar a ressurreição de Jesus? O grande problema de que se negamos a ressurreição de Cristo, nós negamos a vitória sobre o pecado e sobre a morte. E negamos também a eternidade. Então havia uma crise naquela igreja sobre o que será de nós quando morrermos. Alguns já diziam não vai ter ressurreição, porque Jesus não foi ressurreto. Outros diziam a vida termina aqui. Então morreu, acabou, evaporou, não tem vida além da morte. E outros questionamentos. Então o apóstolo Paulo escreve o capítulo 15 respondendo a essas questões, falando que Cristo ressuscitou, que Cristo foi vitorioso sobre a morte. E se ele venceu a morte, nós também venceremos. Morremos com ele para vivermos com ele. A ressurreição de Cristo, André Cardoso, é a evidência da nossa vida eterna. Crer que Cristo venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia é crer que a vida não termina aqui e que nós teremos uma eternidade com Ele, onde o pecado não tomará conta mais da minha natureza, onde a dor não fará parte mais da minha existência,
onde tudo aquilo que me incomoda, que me entristece, que me enfraquece, que me frustra, não terão mais poder sobre a minha vida. Por isso a ressurreição é importante. A ressurreição é importante também porque mostra a fidelidade de Deus. Lembrem-se que uma promessa foi feita: da mulher nascerá aquele que pisará na cabeça da serpente. E ele cumpriu, enviou Cristo. Segunda grande promessa: ele ressuscitará ao terceiro dia. Ele sofreu, foi crucificado, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Falta uma grande promessa a ser cumprida: o dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, o terceiro aspecto da importância da ressurreição de Cristo é a revelação de um Deus que é fiel à sua palavra. Ele cumpriu as promessas e cumprirá a última, que será a volta do Senhor. Nós lemos, cantamos e falamos sobre essa trombeta que soará, e todos aqueles que são dele corresponderão ao chamado do Senhor, ao que Paulo chama de o grande dia do Senhor. Então agora na perícope que lemos, no fragmento que nós lemos, que é do versículo 50 ao 58, o apóstolo Paulo fala da transformação. Tá? Não é o contexto teológico que nós vamos tratar aqui, nós já tratamos isso noutra perspectiva temática, mas ele fala sobre a transformação da humanidade, do homem que teme ao Senhor. Ele fala que nessa condição que eu estou aqui, eu não entro no céu, porque ele fala que essa condição é pecaminosa, meus pensamentos são pecaminosos, e isso é traduzido logo nos versículos 50 e 51. Ele coloca a existência humana como um grande mistério, mostrando para nós, Célio, que tem coisas que não são respondidas. Tá? Nós temos uma inclinação profunda em querer resposta para todas as coisas, principalmente na Bíblia. E tem coisas que não têm resposta. São mistérios do Senhor. Isso é tão profundo que nós falamos ou já pensamos: quando eu chegar no céu, eu vou tirar essa dúvida. Já passaram por isso? Vou perguntar para Paulo o que ele quis dizer, perguntar para João o que ele quis falar aqui. Gente, essa é uma inquietação que nós temos aqui. Lá você não vai ter isso não. Tá? Segundo, tem coisas que não têm resposta. É por isso que tem a fé. Aquilo que não se explica pela lógica, se vive pela fé. E é para isso que nós somos chamados. Então Paulo, apesar de trabalhar tão profundamente, tão filosoficamente, ele fala, mas esse é um grande mistério. Não tem respostas. Não dá para colocar num papel e como 2 mais 2 é 4, explicar a existência humana e explicar a eternidade prometida àqueles que são de Deus. Então a primeira parte ele fala sobre isso. A segunda parte, que é do versículo 53 ao 54, ele fala da necessidade da transformação. E aqui já introduz o versículo 58, que é o temático para esse bimestre. Somente vidas transformadas, somente vidas que foram moldadas, somente mentes que foram transformadas por Cristo, é que poderão viver para a glória de Deus, é que poderão servir ao Senhor com toda a sua vida. O apóstolo Paulo introduz uma grande realidade, que a transformação que Deus opera para nós não tem somente uma finalidade eterna, Mercedes. A Deus me transformou para que eu possa morar no céu. Se a nossa teoria de eternidade é essa, ela é muito pobre,
ela é muito vaga. A transformação que Deus operou nas nossas vidas, e essa é a argumentação do apóstolo Paulo, é para que, mesmo nesse tempo, no mundo presente, cheio de corrupções em todas as áreas, nós possamos viver para a glória de Deus. Numa era egocêntrica, em que as pessoas se preocupam consigo mesmas, tudo é para mim, e se eu não estiver em tudo, eu não participo. Esse texto fala que Deus nos transformou para servir a Deus, para viver para Deus. Então a transformação não visa somente a eternidade. A transformação de Cristo em nós visa uma vida no presente que glorifica a Deus, mesmo que muitos fatores sejam obstáculos para isso. E ele conclui essa segunda parte no versículo 54 e 55, dizendo: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e ele que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57, leiam por favor. Pronto. Então ele finaliza esse contexto da argumentação sobre a ressurreição dos mortos, a transformação da vida e a eternidade daqueles que são de Cristo, no versículo 57. Fazendo o quê? E nós glorificamos a Cristo. Porque tudo isso só foi possível por causa da obra redentora de Jesus. Então, se ele terminasse o capítulo 15, no versículo 57, ele teria concluído a argumentação dele sobre ressurreição, sobre transformação e sobre eternidade. Mas daí não. Daí ele escreve o 58, que para o contexto parece estar levitando, parece que está fora do contexto. Parece que não trata do que o apóstolo Paulo falou desde o versículo 1 do capítulo 15. Mas ele não está fora do contexto. Ele está apontando para aquela igreja que todo o trabalho que nós fazemos para Deus, e havia naquela igreja uma concorrência terrível. As pessoas não faziam para a glória de Deus. As pessoas não faziam para o bem da igreja. Muitos que trabalhavam, muitos que serviam na igreja, faziam para aparecer. Faziam para ser melhor do que o outro. Faziam para ser colocadas em evidência, serem elogiadas. Então, por isso, o versículo 58 passa a ter sentido. Porque, primeiramente, o apóstolo Paulo está falando que se tem um serviço que nós devemos prestar para Deus, é o serviço da pregação do Evangelho. Essa é a missão da igreja. Na oração que eu fiz, eu citei algumas frentes de trabalho que nós temos, que são ações sociais, tá? E que são muito importantes, e que devem crescer ali. Nós temos que fazer muito mais, muito mais. Mas só que a missão da igreja é a pregação do Evangelho. É isso que tem que puxar todas as demais frentes. Nós podemos fazer muitas ações sociais nessa cidade. Mas se o Evangelho não for pregado, nós deixamos de cumprir a missão da igreja. Então o primeiro fundamento é esse. Paulo está exortando uma igreja que concorria e está falando para ela: olha, a missão de vocês é pregar, é falar do amor de Cristo,
é falar da vitória sobre a morte, é falar da eternidade, é falar da promessa de Deus, é falar que tudo isso que é corrupção, que é pecado, que é mal, que destrói, que entristece, terá o seu fim. E nós viveremos na glória do Senhor. Então esse é o fundamento do capítulo 15. É por isso que ele entra no versículo 58, utilizando a expressão portanto, porém, que na nossa gramática tem a ver com finalidade. Tá? Então agora que vocês estão sabendo sobre a ressurreição, sobre a transformação de vidas que Jesus opera para que Deus seja glorificado, sobre a eternidade com Deus, então agora vocês precisam fazer algumas coisas. E agora ele traduz essa realidade prática no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, primeiro, sede firmes, inabaláveis. O serviço a Deus não é fácil. Sabe por quê? Porque é diferente de qualquer outro tipo de serviço. Qualquer outro tipo de serviço tem concorrência, tem evidência. Na empresa que você trabalha, você tem que ser o melhor. Você tem que fazer o melhor. Dentro de casa, você tem que fazer o melhor. Na igreja você faz o melhor, mas só que não é para ocupar um estágio, não é para ocupar um lugar, não é para ocupar uma evidência. Na igreja você faz o melhor para a glória de Deus. E talvez isso seja o grande desafio que eu tenho, não ser reconhecido. Veja na família, quando você atribui um filho de alguma responsabilidade, ele faz muito bem e você elogia, ele fica feliz da vida. É como se ele tivesse conquistado algo muito grande. No trabalho, tem algumas lojas, talvez vocês tenham visto, que no final do mês eles colocam um cartaz lá e colocam funcionário do mês, não é isso, Renato? E estampa a foto do profissional lá. E o indivíduo se sente um grande, ele anda até empinado, porque ele vendeu bem. Banco é assim, quem trabalha com seguro de vida é assim, quem trabalha com plano de saúde é assim. Nós temos um irmão aqui na igreja, um jovem, o Natan. Não está aqui, ele estava fora do país. Ele foi receber um prêmio exatamente por ter sido um grande vendedor de plano de vida em toda a nação. Então aí fora é assim. Mas na igreja não é assim. E isso não é fácil. Porque nós desanimamos. Nós fazemos e há uma natureza em nós em sermos reconhecidos, e na igreja não tem reconhecimento. Como João disse, que eu diminua e que ele cresça. É para a glória dele. O dia em que eu subir ao púlpito e pregar um sermão esperando que lá na porta você me elogie, eu estarei fazendo errado. E se lá na porta ainda você me falar como que foi uma bênção o sermão hoje, e eu não atribuir isso à glória de Deus, ao poder de Deus e ao poder da oração dos crentes, então eu estou errado. É isso que nós devemos aprender. É lidar com o meu eu. É entender que aquilo que nós fazemos é para Ele. E é isso que nos firma. Quantos momentos você desejou desistir? Parar. Ricardinho na música da igreja, senta com ele. Pergunta, você nunca parou e pensou em parar, Ricardo? Senta, mas tenha tempo. Que daí ele vai contar muita história. Ou para uma irmã que foi presidente da SAF, ou para uma irmã responsável pelo artesanato, né, Eli? Senta com uma irmã e fala assim, Eli, já pensou em parar? Pergunta para ela. Ou para um presbítero, ou para o Célio, diácono. Senta com o Célio um dia e fala, Célio, você é diácono da igreja há tanto tempo,
Você já pensou em parar? Porque a gente olha para as pessoas e acha que as pessoas são mais perfeitas que a gente. A gente acha que elas não têm lutas. Tem pessoas ainda que acham que o pastor é um cara especial. Que ele está num nível muito acima dos demais, que Deus fala com ele de uma forma que não fala com vocês, que ele não enfrenta lutas como vocês enfrentam, que na hora que ele fala com Deus, Lourdes, Deus responde na hora. Ele não tem problema. A filha entrou em crise, ele fala, Deus resolva. Deus resolve na hora. Tem pessoas que ainda acreditam assim. Então é por isso que quando nós servimos a Deus, nós não esperamos nenhum elogio, nenhuma glória para nós mesmos. Porque se nós esperarmos, nós não seremos firmes. Nós não ficaremos onde nós estamos. Nós abriremos mão da liderança. Nós não seremos professores da escola dominical. Ou você nunca passou por isso? Professores de crianças. Você se prepara, e num domingo que você fala, esse domingo vai ser uma bênção. Os pais não trazem os filhos. Ou não motivam os seus filhos a estudarem em casa. Você nunca pensou em parar? É por isso que Paulo fala, sede firmes, sede inabaláveis. Porque é um grande desafio o serviço para o reino de Deus. Ainda no versículo 58, e sempre abundantes. E diferente de uma empresa em que o chefe do setor, ou o administrador, ou o responsável, tem que ficar medindo a sua produção, Paulo nos fala que essa percepção de medida tem que ser nossa mesma. Então é uma autoanálise. O ser abundante na obra do Senhor é quando eu olho para mim mesmo e falo, o que eu tenho feito no reino de Deus? Eu tenho produzido frutos para a glória do Senhor? Eu sou participante de uma igreja na qual eu tenho produzido para que Deus seja glorificado? Ou para mim basta estar aqui uma vez por semana, 1 hora durante o dia e 1h30 durante a noite nos domingos e voltar para minha casa, sem qualquer envolvimento, sem me dedicar ao Senhor, sem me oferecer ao Senhor, sem dedicar ao Senhor os talentos que Ele confiou a mim. Na igreja do Senhor não tem ninguém incapaz. Na igreja do Senhor não tem ninguém que não vale nada. Na igreja do Senhor não tem ninguém que é incapaz de assumir alguma liderança. Todos são capazes de fazer algo muito importante no reino de Deus. Então eu preciso perguntar para mim mesmo, eu tenho sido abundante na presença do Senhor? Deus tem me abençoado, Deus tem me dado as mais variadas ferramentas, Deus tem me capacitado. O que eu tenho feito com tudo isso? Eu vou chegar diante do Senhor e assim como aquela parábola dos talentos, eu vou falar, Senhor, como o Senhor é um homem muito severo, muito bravo, exige demais, eu peguei aquilo que o Senhor confiou a mim e guardei, deixei bem guardadinho, porque eu fiquei com medo de perder aquilo. Ou nós somos aqueles que receberam os talentos e estão desenvolvendo eles no reino de Deus, para a glória de Deus. Quanto a isso, se você ainda não sabe qual é a sua missão, se você não sabe qual é o seu talento, se você ainda não sabe qual é o seu papel na igreja, peça ao Senhor. Deus, qual é o meu papel nessa igreja? Qual é a minha missão aqui no meio desse povo? Eu não quero ser mais um que vai entrar, sentar e sair. Entrar, sentar e sair. Eu quero ser mais um que vai cooperar para que o nome do Senhor seja conhecido. É isso que eu preciso entender. Você tem sido abundante? Você tem produzido para a glória de Deus? E finalmente, irmãos, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.
faça para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, não faça. Se não for para que Deus seja engrandecido, não faça. Se não for para que o nome de Cristo seja conhecido, não faça. Faça para a glória de Deus. Quando Paulo fala, sabendo que o seu trabalho não é vão ao Senhor, ele está estimulando os ouvintes na igreja em Corinto, e o Senhor as nossas vidas hoje, que a recompensa vem de Deus. É diferente lá fora. É diferente lá fora. É bom sim, quando você faz um trabalho e o pastor, ou o líder, ou algum presbítero chega e fala, que bênção, como que Deus te usou. É bom ouvir isso, tá? Isso estimula? Estimula. Mas não espere isso. Faça para a glória de Deus. A recompensa vem dele. É Ele quem tem abençoado, é Ele que tem cuidado. E entenda que nós não fazemos como investimento, não. Eu vou trabalhar para que Deus me abençoe. Eu vou trabalhar para Deus porque Ele já me abençoou. Eu vou fazer para o reino de Deus porque eu entendo que tudo que eu faça ainda é pequeno diante de tudo o que Ele fez por mim. Eu vou trabalhar para o reino de Deus, porque qualquer trabalho que eu faço na sociedade, de forma secular, profissional, qualquer coisa que eu crio, o Senhor tem abençoado. Quando eu faço no reino de Deus, é uma forma de glorificar ao nome do Senhor. Há uma tendência equivocada que quem louva a Deus é quem canta. Louvor na Bíblia é quem serve. E dentro do serviço estão os cantores também. Então, de repente, você nunca vai subir aqui para cantar. De repente, você nunca vai participar do coral. Mas a obra do Senhor tem tantas coisas para serem feitas. Peça a Deus, Deus, o que eu posso fazer na igreja do Senhor? E tenha certeza, tem muito trabalho para você. Jovem, adolescente, idoso, igreja tem esse aspecto maravilhoso. Né, Voluze? Não tem idade, não tem idade. No mundo secular tem, tá? O idoso vai sendo esquecido, vai sendo colocado de lado, ele já não tem força, ele não tem paciência mais, não é isso, Paulo? Não tem vista boa mais, pelo menos a maioria, né? Então não serve mais. Na igreja não, na igreja não. Na igreja a pessoa tem 90, tem 80 anos, às vezes nem enxerga, nem ouve direito. E está trabalhando para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque primeiro, nós fazemos porque Ele nos capacita. Segundo, nós fazemos para que Ele seja glorificado. Terceiro, nós fazemos porque tudo que fizermos ainda é pouco diante de tudo que Ele faz por nós. Então que Deus te abençoe, que nessa jornada de vida você entenda que não há nada mais importante para nós do que servir ao nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Convido-vos a se levantarem, vamos orar ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que é viva e poderosa e que nos orienta, nos exorta a entendermos que a salvação, que a eternidade, que a ressurreição, que todo esse plano eterno do Senhor não tem uma finalidade única, mas tem uma finalidade que se estende e que deve ser vivida no tempo presente, que é a vida transformada para a glória do Senhor, que é a vida transformada para servir ao Senhor, que é a vida transformada para entender qual o papel que eu tenho dentro da igreja, sabendo que o salvo é capacitado para trabalhar para a glória de Deus. Pai, aqueles que estão desanimados, que o Senhor possa animá-los novamente, colocar o entusiasmo do Espírito Santo no coração deles. Aqueles que ainda não compreenderam qual o chamado deles, que o Senhor possa despertá-los, abrir os olhos do coração destes e revelar para eles qual o papel deles na igreja do Senhor. Há muito trabalho no reino de Deus.
e aqueles que continuam no trabalho, às vezes feridos, cansados, que o Senhor continue sendo a motivação deles. Que a igreja entenda, que nós entendamos, que o que fazemos, fazemos porque o Senhor nos capacita. Que o que fazemos, fazemos para a glória de Deus. E o que fazemos ainda é pouco, diante de tudo que o Senhor faz por nós. Continue agindo por meio de nós e continue nos usando para a glória do Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém.